الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar eu queria dirigir uma mensagem dedicada a todos os Hafiz neste mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." O melhor dentre vós é aquele que aprende o Corão e ensina-o. De facto, Allah abençoou a ti, ó Hafiz, grandemente, com um tesouro inestimável. São extremamente felizardos esses que foram escolhidos especialmente por Allah como um meio para proteger e salvaguardar este seu livro puro. Os Hafiz no mundo são uma manifestação do poder de Allah. Allah, na sua misericórdia infinita, capacitou-lhes a memorizar o Corão. Sem dúvidas que isso é um milagre e um tesouro. Caros Hafiz, a riqueza no vosso peito é mais valiosa que o sol, a lua, os oceanos e o universo inteiro. Nada pode ser comparado com aquilo que vós tendes nos vossos corações. A realidade tornar-se-á aparente no dia de Qiyamah, quando serão colocadas coroas mais brilhantes que o sol sobre as cabeças dos pais dos Hafiz, enquanto que ao próprio Hafiz será permitido interceder a favor de 10 crentes pecadores que estavam condenados e destinados ao fogo de Jahannam. Que grande honra! Um verdadeiro Hafiz do Corão não é apenas aquele que memorizou as palavras do Corão, mas é aquele que implementou na sua vida, pôs na prática as palavras do Corão que ele memorizou. Portanto, recite-o belamente, compreenda-o corretamente, implemente-o conscientemente e ensine aos outros humildemente. Allah que faça de ti um Hafiz forte e praticante e que faça com que muitos aprendam o Corão e se beneficiam de si. Amém. Isto era uma pequena mensagem que eu quis dirigir como forma de recordar aos Hafiz acerca do Corão que Allah colocou nos seus peitos. Assim como Allah diz no Corão: "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm", que estes são versículos nos peitos daqueles que têm o ilm. Eu queria hoje recordar mais um evento muito importante que ocorreu neste mês de Ramadã, neste dia em que nós estamos. Hoje é 17 de Ramadã. 17 de Ramadã assinala-se o dia da Batalha de Al-Badr. Nós sempre explicamos que, enquanto que noutros povos, para recordarem os grandes eventos ou as grandes personalidades, o sistema deles é erguerem uma estátua, por exemplo. O Islã é uma religião que não admite a feitura de estátuas, mas em contrapartida, Islã deu-nos uma outra forma de sempre termos vivos nas nossas mentes. Portanto, o sistema islâmico é mais amplo e vasto. Enquanto uma estátua está ligada a uma zona, a um local, o sistema islâmico está constante e está a movimentar-se com toda a gente no mundo. Neste caso, quando Allah diz أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, nós no Corão recitamos اهدنا الصراط المستقيم. Oh Allah, guia-nos para o caminho certo. Esse caminho certo qual é? É próprio. Allah diz: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Imagina, estamos a comemorar os feitos, os grandes feitos e as memórias dos grandes que são Nabiyin, Siddiqin,
shuhada, salihin, constantemente cada um de nós, quantas vezes por dia recorda deles. É melhor do que aquele sistema em que a estátua está guardada num lugar e é comemorado uma vez por ano, em que as pessoas vão lá. O sistema islâmico é mais amplo. Nós estamos hoje a recordar a grande batalha de Al-Badr, acerca do qual Allah diz no Corão: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. De facto, Allah ajudou, apoiou vocês em Badr, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, enquanto vocês eram fracos em tudo, em número, em material e em condições também. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Esta passagem só vou indicar de passagem, só para recordar, porque é nossa obrigação recordarmos os nossos heróis, os nossos dias históricos. O Islã é uma religião completa, nós temos nossa história, temos os nossos heróis que devem ser recordados. E este é um dia, 17 de Ramadã, é o dia que Allah fala deste dia por nome, e outro lado Allah fala e diz: Yawm al-Furqani, Yawm al-Taqal Jam'ani, dia de decisão, dia em que as duas tropas se enfrentaram. Portanto, é um dia muito importante. Foi a primeira guerra que foi travada na história do Islã, em que por um lado estavam 303 pessoas, sahábios, 303, e por outro lado estavam 1000 e tal cáfirs, bem equipados. Não havia nenhuma comparação, aparentemente. Por um lado estavam sahabas fracos, outros descalços, outros vieram a pé de Medina. Badr situa-se a 150 quilómetros de Medina. Cáfirs vieram de Meca, militar, bem equipados, todos montados nos cavalos e nos camelos, enquanto que os sahabas, neste mês de Ramadã, também para nós termos uma ideia como é que eles sacrificaram para este din, naquele calor, neste mês de Ramadã, andarem a pé de Medina 150 quilómetros até chegar ao Badr. E este grande esforço de ainda fazer o jihad. Imagina o nosso jejum hoje, com tanto luxo, com tanto sossego e tranquilidade. Eu até digo que é de admirar as pessoas nem conseguirem ficar de pé no Tarawi meia hora de tempo. Sahabas saíram de Medina para Badr, 150 quilómetros a pé, naquelas condições difíceis, ainda para ir fazer jihad, neste mês de Ramadã. Imagina se fôssemos nós, porque todas as pequenas desculpas servem para a gente evitar praticar e cumprir os mandamentos. A diferença está aí. Portanto, entre nós e eles. Os sahabas chegaram lá. Se fosse aquilo que toda a gente fala de meios, porque é importante a importância dos meios. Neste caso, na base dos meios, é impossível alguém acreditar que 300 sahabas derrotaram inimigo 3 vezes maior e mais equipado, porque na base de meios nem se compara, não havia nada. Por isso é que quando os sahabas chegaram lá e acamparam-se em Badr, os cáfirs, por outro lado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou na sua tenda e começou ali a chorar para Allah, a fazer dua, e ao ponto de ele dizer: Allahumma in tuhlik hadhihi al-asaba, oh Allah, se tu destruires este grupinho, falan tu'bad fil ard, nunca serás adorado na terra. Estas palavras são muito interessantes. Estas palavras foram mesmo inspiradas, porque Nabi de facto não falava nada da parte dele, tudo que ele dizia era uma inspiração. Se nós analisarmos bem estas palavras, chegaremos a conclusões muito interessantes. Em primeiro lugar, é para dizer que hoje nós, neste momento, hoje estamos de jejum, todos nós estamos de jejum, fazemos salat, procuramos galinha halal, procuramos usar juba, chapéu, vamos fazer hajj. Tudo isto, afinal, foi graças ao esforço daquelas 300 pessoas. Porque Nabi ali bem disse: oh Allah, se tu destruires essas 300 pessoas, este grupinho
nunca mais vais ser adorado. Imagina se naquele dia os sahabas tivessem sido derrotados. Hoje quem sabia o que é Ramadã? Hoje quem podia saber o que é Tarawih? Podia saber quem é jejuar? Portanto, tudo o que estamos a fazer, 1 bilhão e tal de pessoas no mundo, tudo aquilo que estão a fazer, pequeno ou grande, tudo aquilo é graças ao esforço desses 303 pessoas. E Nabi não estava a fazer uma chantagem com Allah, ao dizer com Allah, se tu não apoiares estas 303 pessoas, nunca mais vais ser adorado na terra. Estava a falar, de facto, uma realidade. Ele estava a dizer, e Allah, estes 300 e tal podem ser aniquilados, podem ser destruídos, tudo vai continuar no mundo. Fábricas vão continuar, lojas vão continuar, toda a atividade vai continuar, política, social, econômica, tudo vai continuar. Mas uma coisa não há de acontecer, uma coisa não há de acontecer nunca mais, é que tu não vais ser adorado da forma como o Islã ensinou. Porque na altura havia cristãos existiam, judeus existiam, hindus existiam, todas estas religiões que reclamam ser muito antigas, muito mais antigas do que o Islã, tudo existia. Mas se alguém veio criar diferença no mundo, foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam com os sahabas. Portanto, imagine, ele falou certo e falou uma coisa inspirada, de que Allah, se tu destruires este grupinho, então nunca mais vais ser adorado corretamente. Há de ser adorado desta maneira como outros continuam a adorar, trindade, com shirk, com bid'ah, com khurafat, mas o tawhid puro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lutou por isso 300 anos em Meca e depois estabeleceu-se em Medina. Isso já não havia de existir, porque ele era o último Nabi, e depois dele já não vinha outro Nabi. Se não viesse outro Nabi, nem outros sahabas, quem podia fazer chegar o Islã até onde chegou hoje? Portanto, isto foram palavras muito interessantes. Esta data tem que ser preservada e recordada por todos nós, a importância desta data de hoje, 17 de Ramadã, em que Allah deu a grande vitória aos muçulmanos na primeira batalha travada, que também indica que o Islã é uma religião defensiva. A distância entre Meca e Medina são quase 500 quilómetros. Sahabas saíram de Medina para Badr, que são 150 quilómetros. Cáfiros vieram de Meca até Al-Badr. A intenção deles era chegar até Medina, mas foram travados no caminho. Portanto, foi mais uma prova de que o Islã é uma religião que defensiva, não é agressiva, porque se fosse agressiva seria o contrário, a guerra teria sido travada lá na porta das cidades dos cáfiros, mas aqui foi o contrário. Portanto, isto para dizer que, de facto, esta data é muito importante e devemos agradecer a Allah pelo grande sacrifício que os sahabas fizeram, o profeta Muhammad, e porque foi um grande sacrifício. Allah mencionou isso claramente no Corão, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. Quando diz وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, depois do duá do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a chorar ao ponto de até Abu Bakr Siddiq sentir pena e disse: Ya Rasulallah, chega, Allah não te vai abandonar, Allah vai te apoiar. Imagina um sahabi a consolar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque afinal o Nabi estava numa preocupação muito profunda, a chorar. E depois, quando Allah ajudou, Allah logo disse: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. Isto para confirmar aquilo que o Nabi disse. O Nabi tinha dito: Allahumma in tuhlik hadi al-wasab falan tu'bad. Tu não vais ser adorado. Então, se Allah apoiou, então é para ser adorado. Isto vem em resposta do duá. Porque o Nabi tinha dito que se não apoiares este grupinho, não vais ser adorado. Então, Allah apoiou. Então, o significado de apoiar é para dizer que a garantia da nossa existência como muçulmanos é para adorarmos Allah. E está ligada a nossa existência com o ibadat. Outras coisas no mundo são secundárias, e porque o ibadat, o contexto de ibadat no Sharia não é só
fazer zikr, tasbih ou estudar Corão, porque ibadat é um conceito amplo, abrange toda a nossa vida. E Allah diz no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan. Ó vós crentes, entrai no Islã inteiramente. Portanto, não tem cabimento um muçulmano seguir Islã só para fazer salat, mas quando vai para o negócio diz: não, aqui eu vou fazer como quiser, ou porque quando é casamento na sua casa, aqui eu vou fazer como quiser, ou é para vestir, ou é para lidar com alguém. Ibadat para nós abrange tudo. E é isso que Allah diz no Corão. Ele quer o nosso ingresso inteiro. Udkhulu fi silmi kafatan, inteiramente. Não quer alguém entrar 20%, 10%, 50%, 60%. Isso não é permitido perante o Sharia, e por isso Allah diz no Corão: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. E não sigais os passos do Shaitan, porque quem entra 10% e diz que eu sou muçulmano, faço salat como Allah quer, manda, por exemplo, o jejum, mas noutras coisas, não. Ali vou seguir as minhas paixões, vou seguir a minha vontade, então esse está a seguir os passos e as ordens de Shaitan. Portanto, é para dizer que este dia é dia muito importante e deve ser recordado, registrado, marcado, e devemos fazer chegar esta mensagem às novas gerações também, porque assim como os povos no mundo preservam as datas importantes, a nossa data mais importante é esta. E eu digo sempre que tudo isto que estamos a fazer é graças aos 300 e tal sahabas, e é por isso mesmo que Allah aprovou este grande esforço, sacrifício dos Ahl Badr, ao ponto de, depois disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam anunciar e proclamar, e disse que Allah diz que todos aqueles que participaram no Al-Badr, a partir de agora estão todos perdoados, eles podem fazer aquilo que quiserem e estão todos no Jannat. E é daí que vem as pessoas depois tiram mau proveito destas coisas, ainda mais na nossa terra, Moçambique. Antigamente havia aquele conceito muito conhecido: porque você está contra alguém, porque alguém te fez mal, eu vou fazer Al-Badr, Afinal, era o que Al-Badr? Al-Badr, aquilo era o que? Os nomes dos 300 e tal sahabas estavam escritos, estão compilados numa brochura, num livrinho. Então as pessoas pegam naqueles nomes, porque foram aprovados por Allah, recitam aqueles nomes e maldizem contra alguém, ou condenam alguém, ou amaldiçoam alguém. Portanto, utilizam aqueles nomes para seus interesses pessoais. E era muito costume aqui, a tradição, especialmente no Norte, e aqueles nossos irmãos, porque nem conseguem pronunciar as palavras como deve ser, nem conseguem pronunciar Al-Badr como é Al-Badr, mas dizem Patiri, Al-Patiri, ou Patri, não sei o que, essas coisas. Portanto, o nome dos sahabas não foram feitos para isso. Eles sacrificaram as suas vidas para uma causa, um objetivo. Nós devemos tomar a eles como exemplo e modelo e tentarmos fazer o mesmo. Ninguém há de chegar até o grau deles, mas temos que tentar o melhor possível. Termino hoje, inshallah, Allah que nos dê muita força, coragem e a continuação de um bom Ramadã. Sallallahu alaihi wa sallam.